Olá, olá, minha gente, bom dia, boa tarde, na verdade, boa tarde, graça e paz da parte de Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos lá, vamos chegando aí, vamos falar para mais alguém, que eu já estou por aqui, vamos lá? Deus abençoe a vida de vocês de maneira rica, de maneira poderosa, de maneira abundante, muita gente boa chegando aqui já. Muita gente aparecendo por aqui, e hoje uma live muito especial, estamos retomando aqui o panorama dos profetas menores, e agora vamos, nos próximos dias aí, falar sobre os outros, e hoje, essa live, vamos falar sobre o profeta Jonas, o livro do profeta Jonas, na verdade, não sobre Jonas exatamente, mas sobre o livro do profeta Jonas. Eu tenho certeza que as lições que nós vamos aprender aqui, vão abençoar muito a sua vida, as lições que nós vamos aprender aqui. Então, por isso, já faz aquele favor que eu sempre te peço, pega essa setinha aqui, ó, à direita do seu telefone celular aí, dispara para o máximo de pessoas que você puder, 10, 20, 30, 40, 50, avisa que eu estou aqui ao vivo, tá bom? E que eu vou falar sobre o livro do profeta Jonas. E você que não está no grupo da Academia Querix, prepara papel e caneta para poder fazer anotações, tá? O pessoal que está no grupo também, embora eles vão receber lá, eu vou enviar para eles o PDF com todo o conteúdo da live, ok? Manda todo o conteúdo da live para eles em PDF, mas você que não está no grupo, pega papel e caneta aí para você poder anotar. Qual é a dinâmica dessas lives que eu faço aqui? Na verdade, não dá para fazer algo muito profundo por causa do tempo, ok? E aí teria que ter mais tempo para poder fazer versículo por versículo, como eu já fiz imersão em Jonas, versículo por versículo. Então eu vou fazer o quê? Um panorama, vou extrair aqui os 10 pontos mais importantes do livro do profeta Jonas, ok? Uma introdução, uma conclusão, e nesse interregno aí os 10 pontos mais importantes do livro do profeta Jonas. Quais são os 10 pontos mais importantes? É o que nós vamos fazer aqui, tá bom? Vou pegar os 10 pontos mais importantes e trabalhar com vocês aqui por alguns minutos. E se você quiser um pouco mais de conteúdo sobre Jonas, eu tenho um e-book. Tem um e-book, que é um comentário, na verdade, né? Um comentário expositivo, versículo por versículo. Está na plataforma da Hotmart. Depois eu vou colocar o link aqui, depois quando terminar a live, eu vou colocar o link aqui. Versículo por versículo do profeta Jonas, comentado por mim. Tá? Então, se você quiser um pouco mais aí de conteúdo sobre Jonas, você pode adquirir esse e-book, que é comentado versículo por versículo. Tá? Eu comento todos os versículos de Jonas, são aproximadamente umas 13 páginas, se eu não me engano. Eu vou comentando ali versículo por versículo do livro do profeta Jonas. Tem muita lição importante para poder aprender, mas aqui nessa live eu vou pegar apenas os 10 pontos mais importantes, tá bom? Então pega papel e caneta, prepara aí. Já avisou para mais alguém? Já compartilhou com mais 10, 15, 20 pessoas aí que eu estou aqui? Então avisa aí, porque eu vou começar a falar sobre o profeta Jonas já já. Você pode interagir também aqui, ó, curtindo aqui, ó, mandando aqui um emojizinho que aparecer aqui, você vai curtindo, isso ajuda a live a chegar mais longe. Você pode comprar um selo se você quiser, tá bom? Qualquer forma que você puder fazer para nos ajudar é bênção, fazer essa live alcançar mais pessoas, tá? Mas vamos falar aqui então sobre o profeta Jonas. Eu vou colocar os slides aqui na tela, vocês já sabem como é que funciona. Ok, o pessoal da Academia Querix vai receber esse conteúdo lá, no grupo. Então assim que terminar aqui, a live vou baixá-la em MP4 e enviar lá no grupo, junto com o PDF, com todo o conteúdo do que nós vamos falar aqui, tá bom? Muita gente boa passando por aqui, deixa eu ver. A Vanessa acabou de entrar, minha esposa, não falou nada, mas entrou aqui, ó. A Alessandra lá de Goiânia, minha amiga Alessandra, como sempre, está aqui. Um abração no Pedro, saudade demais de vocês, Deus abençoe, saudade de vocês. Vi que o pastor Jó Araújo chegou aqui também. Meu amigo Bebeto está por aqui também. Boa tarde, meu mano, Deus abençoe. Tá aqui a Alessandra, obrigado, amiga. Alessandra, como sempre, toda vez que ela entra, ela compra um selo aqui para me ajudar. Obrigado, minha amiga. Deus te abençoe, tá? Beijo grande no coração. Então vamos lá, vamos falar sobre o livro do profeta Jonas rapidinho aqui, para nós não demorarmos. Eu vou tirar os comentários só para o pessoal poder ver o slide aqui, depois eu abro os comentários para a gente poder ir trocando uma ideia. Mas por hora,
Deixa eu desativar os comentários aqui e eu já abro, tá bom? Livro do profeta Jonas, uma introdução rápida aqui para a gente entender. O livro do profeta Jonas, como eu falei aqui, como essa é a proposta dessas lives, né? Ele compõe aí o compêndio dos profetas menores, está entre os 12 profetas menores, tá? O interessante do livro do profeta Jonas é que ele é uma narrativa. Por exemplo, você pega Joel é mais profético. Joel é mais profético. Você pega Obadias, é mais profético. Né? Você pega outros profetas ali, Miqueias, Zacarias, são livros mais proféticos. Jonas é mais narrativo. Jonas é mais narrativo do que uma coleção de oráculos proféticos, ok? Isso é importante você entender. Quando você vai fazer uma exegese de um texto, para você que gosta, né? Quando você vai fazer uma exegese de texto, uma das regras da hermenêutica é essa. Você identificar qual o tipo do conteúdo do livro, da passagem que você está lendo. É uma passagem profética, é uma narrativa, é o quê? Entendeu? É uma epístola, é uma parábola. Então aqui Jonas é o quê? É uma narrativa. O profeta conta o que aconteceu com ele, tá bom? Então é muito mais do que uma coleção de palavras proféticas voltadas para Israel, voltadas para a igreja, palavras messiânicas, embora nós encontremos, né, esse conteúdo dentro de Jonas. Jonas é mais uma narrativa. Onde é que ele se encontra na história? Onde é que a gente encaixa o livro do profeta Jonas dentro da história bíblica? Ele vai estar aí baseado em 2 Reis 14, 25. Quem está no trono é Jeroboão II, né, no Reino do Norte, e acontece aí entre 593 e 558, não dá para a gente ter um número exato. Então, entre 597, entre 793 e 758. Lembrando que o calendário é retroativo, ok? Então, entre 793 a.C. e 758. Para chegar a um número aproximado, eu coloquei aí 780 a.C., mas você pode ser um pouquinho menos ou pode ser um pouquinho mais, porque não dá para a gente dar um número exato, porque faltam algumas referências no próprio livro para poder dar uma exatidão. E qual é a história por detrás do livro de Jonas? Né? Jonas é enviado a Nínive, que é a capital do Império Assírio. Não confunda Síria com a Assíria. Capital da Síria é Damasco, capital da Assíria é Nínive. Então Jonas é enviado a Nínive, a capital do Império Assírio, uma nação cruel, uma nação que historicamente é inimiga de Israel. E a missão de Jonas é clara. Deus enviou Jonas e deu uma missão a ele. Qual é a missão? Anunciar o juízo de Deus sobre Nínive, a capital da Assíria, por causa da maldade daquele povo que chegou diante de Deus, ok? E aí, mais um ponto interessante aqui na introdução, só para nós não perdermos, para não deixar passar. No meio disso tudo, o que nós temos? A resistência de Jonas e a compaixão de Deus. As duas coisas se revelam como mensagem central. Ok? Então, qual a mensagem central de Jonas aqui, do livro de Jonas? Nós temos aqui a rebeldia do profeta, a resistência do profeta, nós temos aqui a compaixão de Deus que vai muito além das fronteiras de Israel. Deus não é um Deus de compaixão apenas com o seu povo, Deus não é um Deus longânimo e misericordioso apenas com o seu povo. Então, resumindo aqui, sintetizando, o que a gente aprende logo na introdução aqui? Que Deus deseja alcançar todas as nações, oferecendo oportunidade de arrependimento e perdão até mesmo para aqueles que são os piores inimigos. E isso dá um conflito em Jonas. Jonas não consegue entender esse manifestar da misericórdia de Deus. Jonas não consegue entender isso. E por isso Jonas cria essa resistência. Então, dentro do livro de Jonas, o que a gente encontra aí? A gente encontra a resistência do profeta, né? Ou a rebeldia, a desobediência do profeta. A gente encontra a misericórdia de Deus, a compaixão de Deus, que vai além das fronteiras de Israel. O desejo de Deus é alcançar os demais povos, salvá-los, abençoá-los. Essa é a mensagem que tem dentro do livro do profeta Jonas. Para quem é pregador, para quem é estudante da palavra, o livro do profeta Jonas é riquíssimo em conteúdo para a gente poder aplicar para os nossos dias. Por quê? Porque isso mostra como o amor de Deus transcende, né? Ele alcança até aqueles que nós menos imaginamos, tá bom? Então vamos lá, eu vou agora pontuar aqui 10 coisas. Vou pegar aqui 10 pontos do livro do profeta Jonas para nós podermos trabalhar. E o primeiro ponto que a gente vai trabalhar aqui é o chamado e a fuga de Jonas. É Deus chamando e Jonas fugindo. Jonas capítulo 1, do verso 1 ao verso 3, assim. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo:
Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor. Presta atenção nisso aqui, ó. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. Algumas traduções, para fugir da presença do Senhor. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir ele para Tarsis, de diante da face do Senhor. Qual o desejo de Jonas aqui nos primeiros versículos? Fugir da face do Senhor, ou seja, fugir da presença. Quando fala face, está falando presença. Quando Elias fala, por exemplo, para Acabe, vive o Senhor perante cuja face eu estou. Você tem que entender, presença. Quando Moisés fala, né, eu falo com Deus face a face, ou seja, presença. Está falando de presença. Então, quando o texto diz que Jonas tenta fugir da face do Senhor, Jonas tenta fugir da presença de Deus. Então deixa eu fazer um comentário rápido, uma aplicação aqui, tá? Deus ordena que Jonas vá a Nínive para proclamar contra a maldade da cidade. Na verdade é uma mensagem de juízo, vai proclamar contra a maldade dessa cidade. Você não vai passar pano quente, você não vai aliviar o pecado de Nínive, você vai pregar contra o pecado de Nínive. E aí o resultado dessa mensagem é que vai determinar a ação de Deus. O resultado, a reação do povo à mensagem é que vai determinar a ação de Deus. E Jonas não entendeu isso. Então Deus diz, vai lá e prega uma mensagem contra o pecado de Nínive. E Jonas então tenta fugir. Aí o que a gente extrai aqui, né? Jonas foge para Tarsis tentando escapar da presença do Senhor. Qual a aplicação prática que a gente pode extrair disso aqui? Fugir do propósito de Deus apenas prolonga o caminho e intensifica o sofrimento. Vou repetir, aplicação prática, eu gosto de mensagem prática. Qual a aplicação prática que a gente extrai daqui? Fugir do propósito de Deus só vai prolongar o caminho e intensificar o sofrimento. Não vai resolver o problema. O que eu acho interessante na história de Jonas, olha para mim aqui. O que eu acho interessante, foi igual o pastor Uziel, olha para mim aqui. O que eu acho interessante na história de Jonas é que muitos profetas, pastora Renata, apóstola Renata, muitas pessoas tentaram fugir do chamado. Jeremias tentou fugir do chamado, Senhor, eu sou um menino. Ezequiel tentou fugir do chamado. Isaías, ai de mim. Então, você vai encontrar muitos profetas tentando fugir do chamado. Jonas tentou fugir do Deus que chama. Do chamado, você consegue até se esquivar, porque tem gente que vive a vida inteira sem viver o chamado. Então, do chamado, você até se esquiva, mas do Deus que chama, você não consegue fugir. O erro de Jonas foi tentar fugir, não do chamado, mas do Deus que chamou. Ele falou assim, vou descer para Tarsis, vou descer para Jope, de lá eu pego um navio, vou para Tarsis e me escondo da presença do Senhor. Não tem como se esconder do Deus que chama. Repito, você pode até se esquivar do chamado, mas você nunca vai se esquivar do Deus que chama. E outra coisa, é o que eu coloquei no comentário aí, quando você tenta fugir do propósito, você só vai prolongar o caminho, só vai atrasar e aumentar o sofrimento. E aumentar o sofrimento, mais nada. Então talvez haja alguém aqui nessa live e o seu objetivo talvez seja esse, você está tentando fugir de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, irmão, você pode até fugir do chamado, você pode fugir do propósito, mas você nunca vai conseguir escapar do Deus que chama. Ele te acha onde você estiver, ok? Então, um segundo ponto aqui importante no livro do profeta Jonas. Segundo ponto, a tempestade e a insensibilidade do profeta. Um abismo chama outro abismo, né? Olha como Jonas ficou insensível, tá? Verso 4 ao verso 6. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar. Ok? Deus mandou, vou pegar uma caneta aqui, Deus mandou, até frisar aqui, ao mar um grande vento. Deus mandou ao mar um grande vento. E fez o mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamaram cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, ou seja, os bens que estavam ali, né, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou, e dormia num profundo sono. Presta atenção, verso 6. E o mestre do navio chegou ao ser e disse, que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós para que não pereçamos. Jonas é o responsável pela tempestade. Ele desce o porão do navio. Está todo mundo clamando pelos seus deuses e Jonas está dormindo. Vamos entender isso aqui? Deus envia uma tempestade para tentar impedir a fuga de Jonas. Para impedir a fuga de Jonas.
Enquanto os marinheiros clamam por salvação, cada um clamando ao seu Deus, o que Jonas está fazendo? Dormindo no porão. Aplicação prática para a gente aqui. Quando nos afastamos de Deus, quando nos afastamos do propósito de Deus, perdemos a sensibilidade para perceber as crises espirituais ao nosso redor. Existem crises que nós estamos vivendo por uma simples questão. Estamos fugindo do propósito. E Jonas está tão insensível a isso, olha isso aqui, gente, Jonas está tão insensível a isso, que cada marinheiro, cada marujo está clamando ao seu Deus, e Jonas dormindo. Agora olha que coisa louca, ele desce, o texto, nós lemos aqui, né, que ele tenta fugir, ele desce para Jope, de Jope ele desce para o navio, do navio ele desce para o porão, do porão ele desce para o fundo do mar, do fundo do mar ele desce para a boca do peixe. Então repare que uma vida de fuga do chamado é só uma vida de descida. Ele desce para Jope, de Jope desce para o navio, do navio desce para o porão, do porão desce para o mar, do mar desce para a boca do peixe. São 5 descidas. Enquanto você não entender, se não tiver essa sensibilidade do que Deus está querendo de você, será apenas ladeira abaixo. Vai ser só ladeira abaixo. Sabe o que é mais louco? O significado do nome Jonas. Jonas significa pomba. As pombas e os pombos na antiguidade tinham um papel. Eles eram muito usados para poder levar mensagens, né? Eram os enviados. Daí vem os pombos correios, né? Eles eram enviados para poder levar as mensagens, eram treinados para isso. Então, o profeta que tem o nome de um mensageiro, né, que aponta para a mensagem, que é o pombo ou pomba, está no porão de um navio e depois vai parar na boca de um peixe. Um pombo dentro de uma gaiola está perdendo o seu propósito. Uma ave dentro de uma gaiola está perdendo o seu propósito. Então, quando você se esquiva da vontade de Deus, quando você se torna insensível à vontade de Deus, é como um pássaro dentro de uma gaiola. É como um pássaro dentro de uma gaiola. Quem está comigo aí nessa palavra? Quem está comigo nessa palavra? É como se fosse um pássaro dentro de uma gaiola. Então, peraí, o cara tem o nome Jonas, que aponta para a missão dele, levar a mensagem. É o pombo, é a pomba que transmite a paz, que leva a mensagem. E de repente ele tenta fugir, vai parar no porão do navio vai parar na boca de um peixe, no ventre de um peixe. Ou seja, é uma pomba engaiolada, é uma ave engaiolada. Então você nunca vai conseguir voar alto enquanto você não entender o que Deus está falando contigo. Essa insensibilidade de Jonas é tão grande que o navio está sendo sacudido, cada marujo está clamando pelo seu Deus e Jonas está dormindo. Então cuidado, por quê? Porque essa insensibilidade não nos deixa perceber que muitas crises espirituais, muitas tempestades que nós vivemos são simplesmente resultado da fuga do nosso propósito. E eu sei que Deus está falando com gente aqui. Meu amigo Álvaro, ó, beijão no coração, mano, Deus te abençoe. Então muitas crises espirituais, muitas crises em várias áreas da vida nós vivemos por estar fugindo do propósito. Meu amigo apóstolo Beto, Deus abençoe, beijão no coração, meu amigo. Ok? Então cuidado para não ficar insensível no meio das tempestades. Muito cuidado. Ok? Terceiro ponto, vamos lá para o terceiro ponto. Quem está comigo aí? Vamos lá. Terceiro ponto do livro de Jonas. A confissão e o sacrifício de Jonas, né? Ele decide sacrificar-se. Verso 7 ao verso 16. Eu vou ler, tá? Vou ler. E dizia cada um ao seu companheiro: vinde, lancemos sortes para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então eles disseram: declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Aí eles fazem 4 perguntas a Jonas. Qual a tua ocupação? De onde vens? Qual a sua terra? E de que povo tu és? Eles fazem 4 perguntas a Jonas. E ele respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Ele não fala o Deus que fez a terra e o mar, fez o mar e a terra seca. Ele que fez o que está nos causando mal aqui, essa tempestade, ele é o dono desse mar. Presta atenção que eles fazem 4 perguntas a Jonas, ele só responde 2. Perguntaram para ele, ó, no verso 7, no verso 8, perguntaram para ele assim, ó, qual a sua ocupação? Ele não fala que é profeta. De onde vens? Ele diz, sou hebreu. Qual a sua terra? Ok? Ele não fala. Ele tenta
E de que povo tu és? Ele não fala o clã dele, a família dele, ele não fala. Então são 4 perguntas, ele responde 2. Tentando responder as 4, ele usa 2. Aí o verso 10 diz, então os homens se encheram de grande temor e disseram, por que fizeste tu isso? Pois sabiam os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele o tinha declarado. Então ele declarou, falou, olha, isso está acontecendo porque eu estou fugindo do que Deus mandou eu fazer. E disseram, o que faremos nós para que esse mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E ele lhes disse, levantai-me, ele falou, e lançai-me no mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Eles então vão lançar Jonas ao mar. Ok? O verso 17 diz assim, deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Vamos pontuar isso aqui rapidinho. Primeiro, Jonas reconhece que é o responsável pela tempestade. Segundo, ele é lançado ao mar e a tempestade cessa. Lição prática para nós aqui. Admitir nossa culpa é um passo necessário para que Deus intervenha na situação. Admitir a nossa culpa é um passo extremamente necessário para que Deus intervenha na situação. Repare, não beber água nesse galão aqui, tá? Isso aqui é a meta de água, que eu nem sempre consigo bater. Então não repare a falta de educação, não. Então muitas tempestades só serão acalmadas quando nós assumirmos a nossa culpa. Eu estava conversando com a Vanessa, né, conversando com a minha esposa esses dias, e a gente falou sobre isso. E quem me ouve pregar, já me ouviu falar isso várias vezes, eu falo isso nas mentorias, falo isso nas escolas de sabedoria, eu sempre falo isso. Você só se torna maior do que seu erro quando você assume ele. Então Jonas tornou-se alguém grande ao assumir o seu erro. Ele se apequena ao fugir do chamado de Deus, mas torna-se grande ao reconhecer que ele é o responsável pela tempestade, porque ele poderia se esquivar mais uma vez. Então ele decide assumir a responsabilidade. E aí vem o boleto, que é o quê? Ser lançado no fundo do mar, ser lançado no mar e parar na boca do peixe. Por quê? Porque tudo tem uma consequência, entenda bem. Erro assumido não é erro isentado. Você assumir um erro não te isenta do erro. Você assume ele e você decide então pagar, você decide assumir agora a responsabilidade e as consequências por este erro. E qual foi a consequência do erro de Jonas? Fundo do mar e boca do peixe. Eu estava conversando com meu amigo, pastor Patrick Moura, na verdade estávamos conversando, né, num grupo de pastores, e ele lá no Acre, ele falou sobre isso, né? O boleto chega, a gente tem que pagar, irmão. Então o boleto chegou e tem que pagar. Você assumir um erro não vai te isentar das consequências desse erro. E Jonas assumiu o erro, Deus interviu na situação, a tempestade parou, os marinheiros foram salvos, só que Jonas vai parar no fundo do mar e do fundo do mar vai parar na boca do peixe. Ok? Então, aplicação prática para nós. Admitir nossa culpa é um passo necessário para que Deus intervenha na situação. Quer que Deus intervenha? Quer que Deus intervenha nessa situação, na sua casa, no seu ministério? Não sei em que área. Assuma as suas responsabilidades. Quando Jonas assumiu a responsabilidade dele, a tempestade acalmou-se imediatamente, ok? Vamos lá, quarto ponto do livro de Jonas, quarta lição, o quarto ponto que nós podemos extrair aqui no livro de Jonas. O grande peixe preparado por Deus. Deus envia um grande peixe para preservar a vida de Jonas. Jonas passa 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Aplicação prática, Deus usa até as circunstâncias incomuns para nos resgatar e nos dar novas chances. Preste atenção nisso aqui, tá? Verso 17. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Vamos lá? Parece um castigo terrível parar na boca do peixe, mas na verdade o que está acontecendo aqui é que Deus está usando uma situação incomum para poder resgatar, para poder trazer Jonas de volta para o centro do propósito. E aí, isso aqui fica sério. Não se espante com os meios que Deus vai usar para te trazer de volta para o propósito. Quem está comigo aí? Deixa eu ver. Quem está comigo aí? Me dá um feedback aqui. Não se espante com os meios que Deus vai usar para te trazer de volta para o propósito. Quem está comigo, me dá um sinal aqui. Fala alguma coisa enquanto eu bebo água. Tá valendo a pena você estar aqui nessa live? Tá valendo a pena?
Então não se espante com os meios que Deus vai usar para te trazer de volta para o centro do propósito. Ok? Então aquilo que parece ser um castigo, Deus está castigando Jonas. Não, não. Deus está usando um meio incomum para trazer Jonas de volta. Aí, o que Jonas faz no ventre do peixe? Vamos lá. Vamos lá, quinto ponto. Quinto ponto do livro do profeta Jonas. A oração de arrependimento. Jonas 2, do 1 ao 10. Ok? Jonas 2, do 1 ao 10. Ele fala aqui, eu não vou ler tudo, né? Mas ele fala aqui, e orou Jonas ao Senhor seu Deus das entranhas do peixe. Então o lugar que você está é o que menos importa. É a atitude no lugar que você está que muda a história. Porque Jonas está no ventre do peixe e está orando. Então assim, não é o lugar que você está, é a atitude que você toma onde você está. Porque Paulo e Silas estavam lá no cárcere inferior, com pés e mãos presos no tronco, depois de apanhar, e à meia-noite Paulo e Silas estavam orando e cantando. Jesus está às vésperas às vésperas do Calvário e está no Getsemane suando sangue, orando e falando com o Pai. Jesus está na cruz e está orando, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Então repare que não é o lugar onde você está, é a atitude que você toma onde você está. Gostinho de bezetacil? Vou repetir, é a atitude que você toma no lugar que você está. Qual foi a atitude de Jonas? Ele orou. Aí ele diz, na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu, do ventre do inferno gritei e tu ouviste a minha voz. Jonas faz aquela oração de arrependimento, depois você leia, ok? E aí, lá no verso 10, é lindo, o verso 10 diz assim, falou, pois, o Senhor ao peixe e ele vomitou a Jonas na terra. Depois que Jonas faz essa oração de arrependimento, do verso 1 ao verso 10 do capítulo 2, olha o que o texto diz, que Deus falou com o peixe, falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonas na terra. Deixa eu ler o comentário aqui, No ventre do peixe, Jonas ora reconhecendo a salvação do Senhor. Ele sabe que só Deus pode salvá-lo. Deus ordena ao peixe que vomite em terra seca. Aplicação, arrependimento sincero abre a porta para a restauração e para o recomeço. Por que algumas pessoas conseguem se reerguer, se levantar depois de uma queda, depois de um fracasso? Por causa do arrependimento. Arrependimento sincero. Deixa eu falar uma coisa. O texto não diz que Jonas chorou. O texto diz que Jonas orou. Por quê? Porque nem toda lágrima é sinal de arrependimento. Tem gente que não derrama lágrima, mas se arrepende. E já tem gente que chora e não se arrepende. Ok? Então Jonas orou no ventre do peixe e Deus dá uma ordem para o peixe. Aplicação prática, arrependimento sincero abre a porta para a restauração e para o recomeço. Por que algumas pessoas conseguem se reerguer mesmo depois de terríveis problemas? Porque são sinceros no seu arrependimento. Porque reconhecem que erraram, como Jonas fez. E além de reconhecer, está disposto a pagar o preço. Ok? E aí o que Jonas faz? Jonas então ora e Deus dá uma ordem para o peixe. Aqui é interessante. Minha amiga Rosa Bonfim, beijo no coração, minha amiga. Saudade de você, tá? Deus te abençoe, minha amiga. Tá sumida. Deus abençoe. O que eu acho interessante aqui é que Jonas ora. Anota aí, você está anotando isso aí? Anota isso aí. Jonas ora no ventre do peixe, mas Deus não fala com Jonas, Deus fala com o peixe. Vou até tirar aqui, Vou até tirar o slide aqui e vou para eu falar com vocês aqui. Jonas ora no ventre do peixe, mas Deus não fala com Jonas, Deus fala com o peixe. Jonas 2,10. Falou, pois, o Senhor ao peixe e ele vomitou Jonas na terra. Então, de vez em quando, você vai orar, você vai clamar e Deus não vai falar com você, Deus vai falar com o seu problema. Talvez você não está ouvindo a voz de Deus no meio desse revés que você está atravessando. Porque Deus não está falando com você, Deus está falando com o seu problema. Quem está comigo aí? Deixa eu ver. Deus não fala com Jonas, Deus fala com o peixe. E eu não sei qual peixe, mas quem sabe essa tarde aqui é 13 horas e 18 minutos, enquanto você está aqui nessa live, Deus está falando com algum peixe. Deus está dando ordem a algum peixe. Meu amor está aqui, Vanessa está aqui, beijo, meu amor. Deus está falando com algum peixe, Deus está falando com o seu problema, não com você. Meu amigo Vitor Sena, forte abraço, meu mano.
Pastor Eliel, Deus abençoe. Então olha que coisa interessante. Deus fala com o peixe. Você está comigo aí nessa live? Escreve aqui nos comentários, Deus vai falar com o peixe. Escreve aí, ó, Deus vai falar com o peixe. Escreve aí, ó, porque isso é profético. Porque enquanto você está clamando, Deus vai falar com o peixe que estava sendo um problema, que estava prendendo. Ok? Deus vai falar com o peixe. Eu não sei qual peixe, qual o grande peixe, mas eu sei que Deus vai falar com algum peixe aí. Isso. Obrigado, meu amor. Gente, deixa eu fixar aqui o perfil da minha esposa para vocês poderem segui-la. Ó, sigam ela aí, tá? Sigam ela aí. Deus vai falar com o peixe. Isso aí, Alessandra. Deus vai falar com o peixe. Deus vai falar com o peixe. Saulo, Deus vai falar com o peixe. É difícil, o apóstolo Renato está dizendo, é difícil, porque a gente quer ouvir Deus falar com a gente, né? A gente quer ouvir Deus falar com a gente. Mas tem vezes que Deus não fala com a gente, Deus fala com o peixe. E aí acontece algo sensacional. E aí tem algo sensacional que acontece aqui. Capítulo 3, vamos para o 6º ponto de Jonas. 6º ponto. 6º ponto. Isso aqui é lindo. O 2º chamado de Deus. Guarda isso aqui, irmão. Deus é o Deus da segunda chance. Deus é o Deus da segunda chance. Porque olha o que o texto diz, capítulo 3, do verso 1 ao verso 4. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas. Vou repetir. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas. Vou repetir. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas. Em nome de Jesus, pega essa palavra para você. Deus vai te dar uma segunda chance. Deus é Deus de segunda chance. Aí olha o que o texto diz. Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. Aquilo que eu já te falei. Minha amiga Alessandra está dizendo que essa live está sendo resposta. Obrigado, Jesus, por falar conosco. Amém. Glória a Deus. E o verso 3. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma cidade grande, 3 dias de caminho. 3 dias de caminho. Você não ficou 3 dias no vento do peixe? Agora caminha 3 dias pregando a palavra. Você não ficou 3 dias no vento do peixe? Agora caminha 3 dias pregando a palavra. Você não suportou 3 dias no vento do peixe? Agora prega 3 dias dentro de Nínive. Prega aí, caminha 3 dias, na verdade, perdão, dentro de Nínive. Olha que coisa fantástica. Deus dá uma segunda chance. Deus fala assim, Jonas, levanta e vai. E dessa vez, Jonas não titubeou. Jonas não titubeou. Ele foi. Ok? Vamos lá. O que a gente aprende aqui? Deus fala novamente com Jonas. O profeta obedece e anuncia o juízo iminente a Nínive. Aplicação prática. A paciência de Deus, a misericórdia de Deus nos dá novas oportunidades de cumprir o nosso propósito. A misericórdia de Deus, a paciência de Deus nos dá novas oportunidades de cumprir o nosso propósito. Deus é Deus de segunda chance. Ok? 7º ponto do livro do profeta Jonas, o arrependimento coletivo de Nínive. Eu já vou falar sobre isso aqui, tá? Mas vamos lá. Quando o pregador se arrepende, a chance do pecador se arrepender é maior. Ah não, para de graça. Meu amigo pastor Adilson, beijos. Quinta-feira estamos chegando. Gente, próximo sábado agora, Escola de Sabedoria Querix, em Sidrolândia, Mato Grosso do Sul, na IES, Igreja Evangélica de Sidrolândia. Meu amigo pastor Adilson está aqui, ó, meu pastor, meu amigo do coração, que eu amo demais, meu paizão do coração. Eu tive 2 Adilsons ao longo da minha vida, né? O pastor Adilson Faria, que foi meu paizão, que me iniciou na vida ministerial, e agora o pastor Adilson, esse amigo tão querido que Deus me deu de presente. Então, quando o pregador se arrepende, a chance do pecador se arrepender é maior. Isso aqui é ouro, irmão, era pra você estar anotando isso aí. Ok? Era pra você estar anotando isso aí. O Jonas se arrependeu primeiro. Um pregador arrependido,
dentro do ventre do peixe, um pregador arrependido prega sobre arrependimento com mais veemência. Ok? Dia 23 estaremos no Ministério Toronto, em Bragança, lá no Pará, ok? Dia 23 tem Escola de Sabedoria em Bragança, no Pará. Estamos chegando aí também, gente, tá bom? Então esse mês tem 2 escolas de sabedoria, tá? Em Sidrolândia, Mato Grosso do Sul, sábado agora. E no outro sábado, dia 23, em Bragança, no Pará, no Ministério de Toronto. Vai ser quente. Você que é aí do Pará, ok? De Ananindeua, você que é das regiões próximas aí, vão para lá, de Castanhal, você que é de Belém, vamos descer para Bragança, porque vai ter uma escola de sabedoria muito forte lá no dia 23, tá? Vamos lá, capítulo 3, do verso 5 ao verso 9, para a gente poder caminhar para o final, tem mais 3 pontos aqui, ok? Do verso 5 ao verso 9. E os homens de Nínive creram em Deus e clamaram e proclamaram um jejum, vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor, porque esta palavra chegou ao rei de Nínive e levantou-se o seu trono, tirou de si as suas vestes, cobriu-se de pano de saco, assentou-se sobre a cinza e fez uma proclamação que se divulgou em Nínive por mandado do rei, dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem alguma coisa, nem lhes dê pasto, nem bebam água. Não façam nada, mas os homens e os animais estarão cobertos de pano de saco, clamarão fortemente a Deus e se converterão cada um do seu mau caminho, da violência de que há nas suas mãos. E quem sabe se voltará a Deus, se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E o verso 10 diz algo muito interessante que eu já expliquei em outras lives. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha lhes dito que faria e não fez. Como é que Deus se arrepende? Entra para a escola de sabedoria Querix, entra para a academia Querix, perdão, vai participar da escola de sabedoria, faz uma mentoria, eu vou te ensinar isso aqui. Eu já falei isso aqui em outras lives, não vou entrar nesse pormenor agora, mas o arrependimento de Deus é algo muito interessante, tá? E quando o povo faz isso, então Deus decide não fazer mais, não castigar mais o povo da maneira como ele ia fazer. Então o que a gente aprende aqui? Todo o povo jejum e se humilha diante de Deus. O pano de saco, o jejum aponta para a humilhação. Até o rei ordena um arrependimento nacional. O mover de Deus pode transformar sociedades inteiras quando há humildade e quebrantamento. Então presta atenção aqui, ó, do ventre do peixe ao trono da nação, Deus moveu. Não, para de graça, vamos lá. Do ventre do peixe, do estômago do peixe, até o trono da nação de Nínive, até o trono da nação da Assíria, perdão, até o trono da cidade de Nínive, Deus mexeu. Então Deus é aquele que vai lá no ventre do peixe, onde tem a moeda. Lembra de Pedro pescando um peixinho com a moeda na boca? É o Deus que cuida lá do ventre do peixe. E a gente vai ver mais, porque Deus fala com um verme aqui ainda. Deus fala com um verme aqui no livro de Jonas. Então repare que lá... Ah, obrigado, meu amor. O número da assessoria está aqui, ó. Vanessa colocou aqui. Para quem quiser, o número da assessoria está aqui, ó. Então repare que do ventre do peixe ao trono da nação, Deus mexe. Não sei qual o nível da diversidade, da aprovação, mas eu sei que Deus pode mexer. Desde o ventre de um peixe até o trono de uma nação. Deus pode fazer. Ok? 8º ponto do livro de Jonas. Ok? 8º ponto. O perdão de Deus. O perdão de Deus. Jonas 3,10. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha lhes dito que faria e não o fez. Repito, para falar sobre o arrependimento de Deus aqui, eu teria que usar mais um pouco de tempo e a gente não tem esse tempo. Deus vê a mudança de atitude do povo e suspende o juízo. A misericórdia de Deus está disponível para todos que se voltam a Ele. Guarda isso aqui, no reino de Deus não existe lixeira, no reino de Deus não existe nada desperdiçável. Ele é o Deus que recicla, é o Deus que refaz, é o Deus que perdoa, é o Deus que tem misericórdia. Até aqueles que nós achamos irrecuperáveis, não existe isso. Gente, guarda isso, não há isso, não há. Deus é misericordioso. Onde há arrependimento, há misericórdia de Deus. Onde há arrependimento, há um mover de Deus. Ok? Então Deus perdoa o povo, Deus perdoa Jonas, Deus perdoa o povo. Esse é o Deus que aparece no livro do profeta Jonas. Tá? 9º ponto que a gente pode extrair aqui do livro do profeta Jonas. 9º ponto.
a indignação de Jonas. Aí Jonas fica indignado. Eu vou ler aqui e já vou explicar. Capítulo 4, do verso 1 ao verso 4. Ó. Mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido. Jonas se desgostou e ficou ressentido porque Deus perdoou um povo pecador. E aí a gente vai entender isso melhor. E orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando na minha terra? Falei que o Senhor ia perdoar esse povo? Por isso me preveni fugindo para Tarso, pois sabia que o Senhor é piedoso, misericordioso e longânimo, e grande em benignidade que te arrepende do mal. Peço-te, pois, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse, Senhor, é razoável esse teu ressentimento? O que Deus está dizendo assim? O que você está falando agora, Jonas, tem lógica. Jonas, é razoável o seu ressentimento? Você tem motivo para estar ressentido? Eu tive misericórdia de você. No vento do peixe tu não tem misericórdia desse povo? Por quê? O que Jonas queria? Jonas não queria misericórdia, Jonas queria justiça. E nós somos assim. Nós queremos que Deus seja justo com quem falhou com a gente e seja misericordioso conosco. Já viu? Quando alguém falha com a gente, Deus usa de justiça. Faça justiça. Quando é com a gente, Deus tem misericórdia. Então Jonas no vento do peixe, Deus tem misericórdia de mim. Mas quando vê os inimigos perdoados, Deus, o Senhor não foi justo. Olha que loucura. Nós, infelizmente, somos assim. Nós queremos a justiça de Deus para o próximo e a misericórdia de Deus para nós. Jonas se irrita porque Deus poupou a cidade e a sua visão limitada contrasta com o amor de Deus. Tem um contraste aqui muito diferente. O coração de Deus é maior que o nosso senso de justiça e merece ser o nosso padrão. Esse é o nosso padrão que nós devemos entrar. Porque é muito difícil você ver Deus perdoando alguém que te fez mal. É muito difícil você ver Deus dando uma segunda chance para alguém que te prejudicou, que te fez mal. E infelizmente a nossa humanidade não nos permite entender isso, a menos que tenhamos um coração cheio do governo de Deus, um coração no reino de Deus. A menos que tenhamos um coração envolvido, mergulhado, imerso, submerso na graça de Deus. Aí nós conseguimos entender. Fora isso, é muito difícil entender. Quando você vê Deus abençoando alguém que aparentemente não merecia. Deus perdoando alguém que fez mal. Jonas fica indignado com isso. Jonas fica indignado com isso. 10º ponto do livro de Jonas, para nós podermos partir para o encerramento aqui. 10º ponto. Seria a cidade. Ainda ficou lá para ver se aconteceria. Se Deus iria mandar fogo e destruir mesmo a cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma boboreira que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado, porque a cidade era grande, né? E Jonas se alegrou em extremo por causa da boboreira. Ficou muito feliz com a boboreira. Mas Deus enviou um bicho. Olha que coisa interessante. Deus enviou um peixe, um grande peixe. E Deus também enviou um bicho, enviou um verme. Algumas traduções dizem um verme. Então repare que Deus enviou, ó, lá no verso 4 do capítulo 1, Deus mandou um grande vento. Depois no capítulo 1, verso 17, Deus mandou um grande peixe. E agora Deus manda um verme, um pequeno animal. Então o Deus que ordena o vento, que ordena o peixe, também é o Deus que ordena o verme. E aconteceu, e Deus enviou um bicho no dia seguinte a subir da alva, o qual feriu a boboreira e essa se secou. E aconteceu que aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso, oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou, se desfaleceu, e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo, melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas, é acaso razoável que assim te enfades por causa da boboreira? Você está com dó da boboreira? E disse ele, e Jonas responde então, é justo que me enfade a ponto de desejar a morte. Dizendo assim, eu estou tão todo revoltado que eu prefiro a morte. E disse o Senhor, tiveste compaixão da boboreira na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que em uma noite nasceu e uma noite pereceu. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Deus fala assim, Jonas, você tem mais dó, é a falsa piedade. O que está acontecendo aqui? É a falsa piedade. Olha isso aqui. Deus usa uma planta para ensinar sobre compaixão. Jonas se importa mais com seu conforto do que com as vidas que estão em Nínive. Aplicação prática. O nosso foco deve estar em amar e salvar pessoas, não apenas em preservar nossas conveniências. E nós queremos o que é conveniente a nós outros, né? Queremos o que é conveniente a nós. O que é conveniente a mim?
Ah, para mim é conveniente ficar debaixo da boboreira. Aí Deus vai e envia um verme. Guarde isso aqui. Deus usou 2 seres para dar lições a Jonas. Deus enviou um grande peixe, enviou um pequeno verme. Pega isso aqui. Ele é o Deus do macro, mas também é o Deus do micro. Vou até tirar aqui, ó. Ele é o Deus do macro, é o Deus do grande peixe, mas também é o Deus do verme. Ele é o Deus do grande. Ele é o Deus do pequeno. Ele é o Deus do cosmos, do macro, das 100 bilhões de galáxias, dos 2 trilhões de galáxias que existem, das 100 bilhões de estrelas só na Via Láctea, dos 8 bi de habitantes na face do planeta Terra. Ele é o Deus do macro, mas também é o Deus do micro, é o Deus do verme. Deus usou o grande peixe e usou um pequeno verme. O pequeno verme matou a planta. Então Deus usa agora um verme para dar uma lição em Jonas. Ele é o Deus que fala nas coisas pequenas, é o Deus que nos dá lição nas coisas pequenas. E esse senso de justiça própria que Jonas tem, deixou ele revoltado, esse senso de justiça própria. E aí Deus tem que usar um verme para poder dar uma lição em Jonas, dizer, se você teve mais dó da boboreira, o que é isso? É a falsa piedade. É a falsa piedade. Tem um discurso de piedade, mas na prática não funciona. Conclusão, antes da conclusão, gente, já foi dito aqui, eu tenho um e-book sobre o livro do profeta Jonas, tá? Eu tenho um e-book sobre o livro do profeta Jonas, deixa eu ver se eu acho aqui para mostrar para vocês. Eu tenho um e-book sobre o livro do profeta Jonas, se você quiser, tem ele disponível na Hotmart. Eu vou colocar no story aqui, caso alguém queira. Eu vou colocar nos stories aqui, caso alguém queira. Eu só não sei se eu vou achar aqui agora o e-book de Jonas. Mas se você quiser, eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida esse e-book, ok? Deixa eu ver se eu acho aqui. Para mostrar para vocês. Se você quiser lá no e-book, eu faço o quê? Eu comento versículo por versículo, tá? Eu comento versículo por versículo sobre Jonas. Eu comento versículo por versículo. Eu não vou achar aqui agora, me perdoem, eu acho que eu não vou conseguir achar aqui agora, mas eu vou colocar nos stories, tá? Lá tá mais completo, versículo por versículo, para a gente poder, para você que quiser adquirir, tá bom? Versículo por versículo do livro do profeta Jonas. Deixa eu ver se eu consigo enviar aqui pro iPad para mostrar a vocês esse e-book. Ah, vai dar certo, quer ver? Espera aí que eu vou conseguir mostrar para vocês. Então você que... deixa eu ver aqui. Ah, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Ó, o e-book do profeta Jonas. Aqui, ó. Versículo por versículo comentado. Vai abençoar muito a sua vida. Todos os versículos aqui eu comento. Eu faço um comentário de todos os versículos, tá? De todos os 4 capítulos, ó. Se você quiser, eu vou colocar no meu story o link. Se você quiser também, você pode mandar uma mensagem para o telefone da assessoria, tá aqui, ó, 21 99 320 1700. DDD 21 99 320 1700. E eu mando para você o link, se você quiser adquirir esse e-book. Eu não lembro o valor agora, eu acho que está R$19,90, alguma coisa assim. Vale a pena, tá? Vale muito a pena. R$19,90 você não paga nada. Você não paga. Tá na Hotmart, Álvaro, tá na Hotmart. Tá? Eu vou colocar aqui o link, mas se vocês quiserem, pode mandar uma mensagem aqui pro telefone da assessoria, 21 99 320 1700, tá bom? Que a gente manda para você o link. Tá? Um comentário expositivo, versículo por versículo. Também tem um comentário de Joel, tem um comentário de Abacuque, eu preciso terminar o comentário de Ageu, tem vários comentários de profetas menores lá, tá bom? Se você quiser. E para a gente então poder encerrar, vamos fazer aqui a conclusão
do livro do profeta Jonas é a seguinte, deixa eu só tirar aqui rapidinho para a gente poder ler, sempre tem um pessoal que gosta de fazer um print, né? O livro de Jonas mostra que Deus é soberano, misericordioso e está disposto a perdoar até os piores pecados. Ele também revela como o nosso coração pode resistir ao amor de Deus quando este é estendido aos que não consideramos dignos. Isso é muito forte, né? Aí fica uma pergunta para nós, eu coloquei uma pergunta aqui, estou pronto para obedecer o chamado de Deus, mesmo quando Ele me envia a lugares e pessoas que eu não escolheria? É uma pergunta retórica, não é para você me responder, é para você pensar. Você está disposto a atender o chamado de Deus quando Ele te envia até para lugares ou pessoas que você não escolheria? Talvez você escolheria qualquer lugar, menos esse aí, ok? Então essa é a conclusão do livro do profeta Jonas. Essa é a conclusão do livro do profeta Jonas. Gente, espero que tenha abençoado vocês essa live. Lembrando que essa live ela vai lá para o grupo da Academia Querix. Você que não está no grupo da Academia Querix, nós vamos abrir uma nova turma, tá? E a nova turma, eu já estou planejando aqui, estava conversando com a Vanessa, eu vou falar sobre parábolas. Não dá para falar todas as parábolas de Jesus, são mais de 40, mas eu vou escolher 12 parábolas para comentar todas elas. Só que dessa vez, eu não vou fazer aqui na minha rede social, não. Eu vou fazer via Google Meet, tá? Vai ser um encontro semanal, vou salvar o conteúdo para poder enviar para quem estiver participando do grupo, mas vai ser mais exclusivo ainda, eu vou falar sobre as parábolas. Vou comentar as parábolas de Jesus, ok? Muita gente confunde, né? Muita gente não sabe interpretar as parábolas, tem dificuldade de interpretar, e o próximo grupo que eu abrir vai ser para comentar as parábolas. Vou selecionar 12 parábolas, ok? Quando Jesus fala, né, a parábola do mordomo infiel, que ele termina dizendo assim, os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. O que Jesus quis dizer com isso? Vamos aprender sobre isso na parábola do mordomo infiel. Muita coisa boa para a gente poder aprender. Vou selecionar 12 parábolas para poder falar sobre elas, tá? E o pessoal que está no grupo, vou mandar para vocês aí essa live, vou mandar o PDF dessa live, ok? E vamos continuar aí. A próxima live vai ser sobre Miqueias. Vamos falar sobre o profeta Miqueias, tá? Estamos caminhando aí para encerrar os profetas menores. Então, nos próximos dias aí, fica atento aqui na minha rede social que eu vou fazer outras lives, lógico, falando sobre os profetas menores. Vou falar sobre Miqueias, né? Vamos falar sobre... Ih, muita coisa boa pra gente falar ainda, tá bom? Vamos falar sobre Naum, vamos falar sobre Abacuque, vamos falar sobre Ageu, Sofonias e vamos até Malaquias. Vamos falar aí sobre os profetas menores para poder encerrar essa série de lives, tá bom? Se você quiser, Renan, queria mentoria individual, 21 99 320 1700. Eu tenho grupos de mentoria, faço mentoria individual também. Ah, Renan, eu queria participar da Escola de Sabedoria. Entra em contato que a gente vai dizer onde serão as próximas edições. E já, uma outra boa notícia, já o meu site vai estar no ar. E lá no meu site você vai ter acesso a todas essas informações, tá bom? No mais, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe a sua família. E até a próxima live, permitindo Deus. Forte abraço, Deus abençoe.